Olá, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios do próximo prefeito ou prefeita da cidade de Criciúma. Fique com a gente, que o programa Conexão Livre está só começando. Olá, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Livre, de uma forma diferente, mas continuamos no sistema de debates, agora de ideias, e nós estamos discutindo a cidade de Criciúma, os desafios do próximo gestor ou gestora da nossa cidade. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios da RTV o representante da SIC, também diretor da Plação, o empresário Frank Robolt. Seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Livre. Obrigado, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra vir aqui falar em nome da SIC e falar, logicamente, em nome do setor de comércio e da indústria. Frank, para você, dentro do seu segmento, dentro da SIC, qual é o principal desafio do próximo representante da cidade de Criciúma? Eu acho que o maior desafio para o novo administrador da cidade é de realmente fazer com que a cidade melhore o seu movimento econômico. Criciúma, na minha opinião pessoal, ela passa por um período de alguma estagnação com relação ao crescimento econômico. A gente tem visto isso nos últimos anos. Então a cidade precisa focar em trazer para cá investimentos, em poder atrair para cá, atrair para Criciúma novos investimentos para que a economia possa girar. A economia gira em Criciúma, mas ela tem que girar com mais força. E o que pode elencar, né? Porque a gente vê em diversos planos de governo, diversas plataformas, né? Diversas situações, e os candidatos veem isso, batendo de porta em porta, em casa, dizendo que a geração de emprego é uma das bandeiras, né? Mas a gente vê que a cidade não recebe, talvez, uma grande indústria, uma grande empresa há algum tempo. O que fazer para mudar esse cenário? Eu acho que trazer investimentos, atrair investimentos não é política ou não é discurso só dos candidatos de Criciúma. Você percorre o Brasil inteiro, você vai escutar esse discurso em todas as cidades. Na realidade, tem que sair do discurso para a prática, né? Criciúma realmente precisa fazer um trabalho muito grande de atração. E quando você quer vender alguma coisa, você tem que ter muito clara aquilo que você quer vender. Então, eu sempre digo que Criciúma precisa ter políticas claras de atração de investimento. A nossa cidade é uma cidade de boa qualidade de vida, é uma cidade que tem vários atrativos, é uma cidade aconchegante, não é uma cidade grande, mas não é uma cidade pequena, é uma cidade de médio porte, que tem um bom comércio, que tem uma boa rede de atendimento da saúde, por mais que tenha problemas, mas tem uma boa rede de saúde, tem universidades, tem um ensino superior representativo. Então, estamos perto da praia, estamos perto da serra, nós somos uma cidade atrativa. Nós estamos aqui em Criciúma, é uma cidade que ela, como eu disse antes, tem qualidade de vida. Então o que precisa agora? Precisa ter uma política pública, a cidade precisa ser vendida. Eu sempre digo que vender a cidade não é o prefeito que vai botar uma pasta debaixo do braço e vai sair vendendo a cidade. O prefeito precisa, o administrador da cidade, ele precisa ser um incentivador disso, ter políticas claras, e aí os próprios empresários, as próprias associações, elas se encarregam de divulgar isso e de divulgar isso a nível nacional. Quem é empresário, quem é executivo, lógico, esse ano está prejudicado por essa questão da pandemia. Quem desses não vão em feiras internacionais, feiras nacionais, não estão em contato com fornecedores, não tem fornecedores importantes, não tem clientes importantes, que eles podem fazer esse trabalho de atrair esses investimentos para Criciúma. Só que eles têm que ter claro, se alguém vier me perguntar hoje, o que Criciúma oferece para que você venha fazer um investimento em Criciúma, eu particularmente não sei responder. Então, assim, tem que ter políticas claras
e para que esse investimento possa ser atraído aqui para a cidade. Existe aquele velho jargão conhecido que quanto menos o poder público interfere no setor empresarial, mais o setor empresarial anda e a locomotiva da economia ela gira, né? E sobre a questão, é difícil empreender no Brasil, né? Por conta das questões burocráticas, principalmente por tirar um alvará, é um setor, é no outro, um tem um prazo, outro tem outro, mas qual tem sido a grande dificuldade do setor empresarial da cidade? Eu acho que aqui em Criciúma nós temos que ter as áreas industriais, que isso esteja bastante claro. Nós temos regiões, áreas mistas, residenciais com industriais. Ninguém coloca indústria onde você tem área mista, onde você tem residência. Então são coisas que precisam estar claras. A prefeitura tem que ter um tapete vermelho para recepcionar os investidores. Você tem que ter na prefeitura alguém que se encarregue de fazer toda essa burocracia para aquele que quer investir. Hoje é tão difícil achar alguém que queira investir que você realmente tem que estender o tapete vermelho. A gente viaja bastante, logicamente, e a gente chega em cidades, os hotéis principais da cidade dizem assim: venha investir na nossa cidade, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Isso é vender a cidade. Lá já está fazendo propaganda. E a gente não vê isso como uma política normal na cidade de Criciúma. A SIC é uma das entidades que é representada no FORCRI, né? Um fórum aqui que reúne diversas entidades do setor comercial e industrial da cidade e que ajudam, corroboram, né, com diversos projetos. E recentemente o FORCRI fez uma entrega, né, aos representantes de candidatos na cidade, um plano, né, para que não é um plano de governo, mas é um plano de ação que essas entidades compilaram. O que tem nesse plano e o que são as metas e o objetivo desse plano? Assim, eu participei inclusive dessa entrega, da SIC, do CDL e da FORCRI. E a FORCRI abrange uma série de entidades importantes da cidade. Sim, ela compõe, são várias e várias propostas que compõem esse documento. Mas assim, quando a gente fala sobre investimento, quando a gente fala sobre a indústria, quando a gente fala sobre comércio, é mais ou menos isso que a gente falou aqui, né? Que as áreas industriais estejam previamente definidas e que possam estar à disposição das indústrias. Que o Porto Seco seja dado finalmente alguma finalidade industrial para ele, que o prefeito seja a primeira pessoa a levantar essa bandeira para transformar aquela bela área numa outra área industrial junto ao Porto Seco. Que o centro de inovação tão esperado por todos, que seja realmente colocado. Sabemos que isso não são recursos do município, mas o prefeito precisa ser aquela pessoa que puxe isso para frente. E aquilo que a gente falou, que tenha dentro da prefeitura um balcão único, um canal onde o empresário possa procurar e que seja atendido, e como eu disse antes, seja estendido o tapete vermelho para ele, porque ele vai trazer investimento para a cidade. E um outro ponto que eu julgo importante, eu disse antes que Criciúma tem qualidade de vida, tem todos os atrativos para trazer investimento para cá, mas nós temos um problema de mão de obra. Eu não digo a mão de obra de curso superior, eu digo aquela mão de obra de curso médio que precisa. As empresas precisam de bons soldadores, e hoje o soldador ele é um operador de robô. Precisa bons operadores de máquina. E nós precisamos formar essa mão de obra na nossa cidade. Nós precisamos ter mais mão de obra qualificada, porque quando alguém decide botar principalmente uma indústria numa cidade, a primeira pesquisa que ele faz é se tem mão de obra. Se tem mão de obra qualificada. E Criciúma tem várias e várias escolas profissionalizantes, tá? Que não são da prefeitura, logicamente, mas eu sempre digo assim, o prefeito, o administrador da cidade precisa liderar esse movimento para que a gente possa aprimorar a mão de obra disponível na cidade de Criciúma, para que isso também seja um atrativo para se instalarem mais indústrias aqui.
Existe, sempre todo mundo pensa que quando a gente fala em incentivos para atrair indústria, todo mundo pensando que o industrial vem aqui pedir terreno, vem aqui pedir pavilhão, nada. Muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes não é nada disso. Ele precisa que tenha mão de obra disponível, ele precisa que aquela região onde ele pretende instalar a fábrica, ele não tenha problema em 10, 20, 30 anos com uma vizinhança de moradias, e aí ele não tem fábrica que não faz algum tipo de poluição sonora ou alguma outra tipo. Os próprios caminhões que movimentam as fábricas, eles criam transtornos na vizinhança. Então, assim, essa preocupação que o empresário sempre tem quando ele vai decidir por investimentos, e todas essas coisas foram deixadas claras nesse documento. Quero dizer que você está na RTV, esse é o programa Conexão Livre. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo sobre a gestão, né, os desafios do próximo gestor aqui da cidade de Criciúma. 2 minutos e a gente está de volta. Você anda sem tempo ou não gosta de fazer compras no supermercado? Quer comprar mais fácil, sem sair de casa ou do escritório? Então o Bistec.com.br foi feito para você. Um supermercado inteiro com mais de 12 mil produtos na tela do seu computador, celular ou tablet. E com entrega rápida e segura na porta da sua casa. Acesse Bistec.com.br e boas compras. É mais fácil, é mais simples. É Bistec na sua casa. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região, é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre e o nosso debate é a cidade de Criciúma e as perspectivas, né, para o próximo gestor ou gestora da cidade de Criciúma, aquela pessoa que irá assumir a cadeira de prefeito na cidade de Criciúma. Estou aqui com o empresário Frank Robot, nós estamos discutindo o setor industrial. Criciúma é dito, né, por diversas pessoas, diversos políticos, diversas propagandas, que por muito tempo nós fomos uma grande locomotiva, né, regional, e por muitos falam que a gente é a capital entre as capitais, né? Se botar Florianópolis e Porto Alegre, a gente o que falta para a gente voltar a figurar nesse grande cenário nacional? Sem dúvida nenhuma, Criciúma é a cidade polo da região. E o nosso administrador, o nosso prefeito, precisa ser o líder regional. Nós temos demandas aqui na nossa região, começando pelo aeroporto que está em Jaguaruna, mas ele precisa ser liderado, as demandas daquele aeroporto precisam também ser liderados também pelo prefeito de Criciúma, porque nós somos a cidade líder regional. Então o prefeito de Criciúma precisa se envolver. Não é porque o aeroporto está lá em Jaguaruna que Criciúma não precisa se envolver. Criciúma, o aeroporto de Jaguaruna como um aeroporto regional, com mais opções de voos, é importante para Criciúma. Você movimenta a economia de Criciúma, porque para cá vêm os empresários, os investidores que vêm para a cidade de Criciúma vão poder utilizar esse aeroporto e vir aqui em Criciúma. A mesma coisa é o porto de Imbituba.
O Porto Imbituba está lá em Imbituba, mas ele pode servir muito bem aqui em Criciúma. Criciúma, infelizmente, é uma cidade que exporta muito pouco. Se a gente olhar o déficit entre importação e exportação, é muito grande. Criciúma é uma cidade que precisa despertar a vocação da exportação. E nós temos um belo porto aqui perto, que é o Porto de Imbituba, que o prefeito de Criciúma, a administração de Criciúma, precisa se envolver nesse porto, porque assim, se a gente conseguir transformar a nossa cidade com uma vocação mais exportadora, nós vamos poder movimentar mais a nossa economia. Então, Criciúma tem uma vocação, tem que recuperar a vocação industrial da cidade. Claro, a região toda tem que ter essa vocação de indústria, essa vocação de exportação forte, de indústria forte, mas Criciúma é a cidade polo. Então, Criciúma tem que liderar esse movimento, sem dúvida nenhuma. A gente viu no início da pandemia os dados do CAGED, onde nossa região foi uma das regiões que mais demitiu, mas a gente já vê os últimos dados do CAGED da semana retrasada, que a gente vê que foi a cidade que mais recontratou, né? A gente já está com superior ao nível, né, do Brasil. A nível Brasil, a nossa região é muito promissora na questão de mercado, emprego e renda, né? O que faz a nossa sociedade ser uma sociedade proativa e isso refletir dentro do setor público, especialmente do executivo do município? Não, sem dúvida nenhuma, a economia, houve uma recuperação muito grande nesses últimos meses. Inclusive, as indústrias todas estão sofrendo muito, principalmente com o desabastecimento e principalmente com a alta de preços. A gente está realmente sofrendo e a gente vê isso todo dia. Mas assim, a economia está se recuperando, a economia está se movimentando e como você disse antes, já está se recuperando para os níveis pré-pandemia. E isso é importante porque movimenta a economia. Então assim, a municipalidade, o poder público tem que estar envolvido nisso, tem que estar ciente disso, tem que ser um motivador. Na realidade, o poder público tem que ser um motivador para que as indústrias possam cada vez produzir mais, possam gerar mais empregos. Como você disse, no começo da pandemia, realmente houve quase um desespero de todo mundo com relação ao que fazer. Hoje a gente já vê com mais tranquilidade o setor, os setores todos, o setor industrial, as empresas se recuperando, né, e vendo um futuro promissor lá para frente. E isso é importante porque vai movimentar cada vez mais a economia. E como eu disse, o administrador público, o poder público tem que estar envolvido nisso, tem que estar ciente disso, porque ele tem que ser sempre um incentivador disso. Existe algo chamado entidades, né? E você representa uma aqui e existe uma conexão, né? Quando a gente fala em geração de emprego, aperfeiçoar a mão de obra, a gente fala também de conexões entre as entidades, né? Seja a que forma, seja a que coloca no mercado de trabalho, seja a que emprega. Hoje existe um elo de ligação saindo do poder público fora o gestor municipal, porque quando você fala que o prefeito tem que puxar essa locomotiva, existe um elo dentro da prefeitura que une essas entidades? Logicamente que existe, mas na nossa concepção muito tímido. Uhum. Acho que Criciúma tem que puxar isso com mais força, né? Principalmente naquilo que eu falei agora há pouco, da questão do ensino profissionalizante. Acho que isso é muito claro que nós temos um apagão de mão de obra qualificada na nossa região, na nossa cidade. E isso pode ser consertado em poucos anos, mas alguém precisa liderar esse movimento. Nós temos escolas técnicas muito boas na região. Nós temos o Instituto Federal de Educação aqui, nós temos a SATIC, nós temos o SEDUP, nós temos o Bairro da Juventude construindo, e aí eu falo com propriedade porque fui presidente lá e sou do conselho hoje, construindo uma bela escola profissionalizante naquela entidade. Tem a Abadeus. Nós temos que focar que essas escolas profissionalizantes e o poder público, como eu disse, tem que ser um incentivador disso, aquele que lidera esse movimento, que essas entidades e essas escolas formem a mão de obra que as empresas necessitam. Frank Robot,
Se você fosse o prefeito, tivesse sido eleito agora, qual seria a principal medida que você iria tomar no seu gabinete? Eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que várias coisas são importantes e têm que ser continuadas. A saúde é importante, há um clamor sempre com relação à saúde e tudo. Mas eu, sem dúvida nenhuma, eu focaria no desenvolvimento econômico. Eu criaria uma política clara, objetiva, para atrair investimentos em Criciúma, para que o mandatário de agora não vai colher frutos, mas o mandatário de que daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, vai colher frutos. Quando você faz uma política de atração de investimento, quando você busca trazer indústria para dentro do município, você não vai colher os frutos em curto prazo. Isso sempre, e eu digo isso com clareza, a Plação está no Brasil há 23 para 24 anos e a gente viu que a gente começou a colher frutos há 10 anos. Então, normalmente as empresas trabalham 8, 9, 10, até 15 anos para que elas começem a dar realmente um movimento econômico importante para o município. Mas precisa começar, sem dúvida precisa começar. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu faria uma política clara de atração de investimento, seria lideraria um movimento para que Criciúma recebesse mais investimentos e que a gente pudesse melhorar a nossa posição no ranking econômico do Estado, sem dúvida nenhuma. Isso interferiria no próprio plano municipal, de desenvolvimento municipal, ou até mesmo no plano de incentivo, né, que a prefeitura tem, que tem aqueles planos de trazer novas empresas, e isso iria mexer no próprio plano diretor da cidade? Logicamente, esse plano precisa ser incrementado. Uhum. Logicamente que esse plano precisa ser incrementado, precisa ser melhorado. E isso quem pode fazer é o poder público, isso quem pode liderar é a autoridade máxima do município, é o prefeito municipal. Frank Robert, em nome da RTV, a gente quer agradecer a sua participação em representando a SIC aqui no nosso programa de hoje, dando dicas, sugestões, né, para o próximo gestor ou gestora da cidade de Criciúma. Eu que agradeço, em nome da SIC, agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais uma entidade representando e também discutindo, né, a cidade de Criciúma. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. Você anda sem tempo ou não gosta de fazer compras no supermercado? Quer comprar mais fácil, sem sair de casa ou do escritório? Então o Bistec.com.br foi feito para você. Um supermercado inteiro com mais de 12 mil produtos na tela do seu computador, celular ou tablet. E com entrega rápida e segura na porta da sua casa. Acesse Bistec.com.br e boas compras. É mais fácil, é mais simples. É Bistec na sua casa. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre e agora nós vamos entender um pouco mais do lado e também as garantias das leis. Nós estamos recebendo o presidente da OAB Subseção Criciúma, o Dr. Rafael Búrigo. Seja bem-vindo ao programa Conexão Livre. Muito obrigado pelo espaço. Vamos conversar um pouco então
sobre alguns assuntos aí relacionados à política. E a gente sabe que a pauta não é outra do que se refere ao campo das temáticas sociais. Estamos vivenciando esse problemática da pandemia e outras questões, que isso também interfere no campo do direito. Mas um dos critérios e também um dos trabalhos da OAB é a garantia das leis, né? E para você, enquanto presidente que representa uma classe, né, a classe do direito aqui na nossa cidade, como que você vê as perspectivas do próximo gestor ou gestora da cidade de Criciúma? Olha, é importante que ele busque, né, o eleitor, sobretudo, as melhores propostas para a cidade, os compromissos que ele tem com a cidadania. Né? Avaliar o plano de governo, verificar o histórico e aquilo que ele pode entregar para a cidade. São inúmeras áreas, são inúmeras frentes de trabalho, né? Não por acaso, são várias secretarias que cada município compõe, e buscar nesse trabalho, nesse histórico e nas propostas de governo aquilo que mais se assemelha, aquilo que pode ser execuível de fato, né? Não uma proposta eleitoreira, uma proposta que de fato possa ser cumprida, e aí o eleitor escolher muito bem o próximo gestor, o seu candidato. Presidente, a gente sabe que, diferente de outras entidades que a gente está recebendo aqui no programa, que são segmentos, né? Trabalhar e lidar com direito é garantia de direitos e também garantias de leis. E é de uma maneira transversal, né? Entra em diversos setores, né? Como a OAB vem trabalhando de forma para ajudar e também auxiliar tanto o poder legislativo como o executivo, apesar de ser um poder distinto, né? Mas como existe uma conversão, uma convergência desses poderes, como a OAB contribui para a sociedade no campo jurídico? Olha, a gente tem tentado contribuir, sobretudo nesse período de pandemia, de todas as formas possíveis. Né? Seja na busca, por exemplo, da liberação de alvarás judiciais, que na verdade injeta dinheiro na economia aqui para a nossa região. Foram mais de 50 milhões de reais que foram trazidos, então a gente consegue auxiliar também nesse fomento da economia. Tivemos agora um projeto para auxiliar as pessoas em condições de vulnerabilidade, moradores de rua. Podemos também auxiliar na vistoria que foi feita no INSS para retomada das perícias médicas e nos benefícios por incapacidade. Então esse auxílio que a gente vai emprestando, na verdade, é um auxílio indireto, por assim dizer, aos poderes executivo e legislativo, né, mas acaba auxiliando a cidade como um todo, que é isso que a gente vem buscando nesse período de pandemia, nesse período de gestão da OAB e Criciúma. Presidente, dentro do seu segmento, qual é o primordial, né, aquilo que o gestor ou a gestora de Criciúma vai enfrentar ou que possa enfrentar, que pode ser solucionado, ou o principal desafio que o gestor ou o prefeito ou a prefeita que for eleito pode enfrentar na cidade de Criciúma? Olha, nós estamos nesse momento aqui, às voltas, né, passado já agora o dia do professor. E eu costumo dizer que não há outra alternativa para uma evolução da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que não seja pela educação. Ela é de fato transformadora. Então o investimento maciço em educação, ele é sempre o melhor investimento, né? Mas é claro, outros aspectos, a questão da segurança pública, naquilo que for de competência do município, aquilo da saúde também dentro daquilo que for competência do município, obras de infraestrutura, auxiliar naquilo que for possível e que o orçamento permita desonerações e reduções tributárias, fomentando e girando a economia com essa redução de encargos. São inúmeras frentes, mas se pudesse destacar uma de fato e sempre a educação. Eu acho que é ela que é a grande mola propulsora para aquilo que a gente pretende de evolução como cidade, como povo, na verdade. Presidente, algo que deixa muito temeroso o nosso telespectador é que Criciúma vivenciou por muito tempo a questão da insegurança jurídica, né? No campo eleitoral, no campo administrativo eleitoral, a gente vivencia bastante essa questão, né? Tem diversas questões, fica, não fica, entra, não entra, e isso também atrapalha o desenvolvimento da cidade, né? Mas dentro do campo do direito, o que a OAB vem contribuindo para que essa garantia dessas seguranças administrativas, né, possam acontecer para o cidadão e eleitor também possa ficar mais tranquilo? Essa parte, de fato, é um direito de petição, né? Existe uma legislação eleitoral
e cada candidato e o cidadão tem o direito de petição, né, de acessar ao judiciário. Então essa questão do fica ou não fica, de fato é algo que não há como antever ou não há como coibir. Né? O que a gente espera, claro, de todos os candidatos, sejam para majoritária, sejam a cargo de vereador, que observem a lei eleitoral, que contratem um advogado de sua confiança, que entenda da legislação eleitoral, que possa dar as melhores orientações. Né? Se todos os candidatos estiverem realmente preocupados, não com a cadeira que pretendem ocupar, mas com os destinos da cidade, evitar a adoção de práticas que possam ser questionadas e gerar essa insegurança, é demonstrar também um apreço pela cidade, pelo povo que pretende representar. Então esse cuidado eu acho que se precisa ter pelos candidatos, né? O eleitor saber escolher bem e o candidato respeitar a legislação eleitoral. A OAB teve um tempo atrás uma campanha muito legal que falava que o voto não tem preço, tem consequência. Então que não se venda o seu voto, que não se prometa vantagens indevidas e assim consegue ter um pleito com uma lisura cada vez maior e aí evitando a judicialização de qualquer situação ou até mesmo do resultado das urnas. Presidente, e a gente vê o jurídico, né? Você representa a OAB aqui na subseção Criciúma, e como aproximar a OAB, por exemplo, com o Poder Legislativo, até porque os dois trabalham com a legislação e os dois acabam fiscalizando, né? Como convergir esses dois trabalhos entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para fiscalizar o Executivo? Olha, a OAB ela não pode ficar de órgão consultivo em condições como essa, né, sob pena de eventualmente servir a um ou ao outro senhor, né, seja ele executivo ou legislativo. A OAB ela mantém a sua independência, ela sempre faz uma análise da legislação, daquilo que possa gerar algum conflito de ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas ele é sempre um filtro posterior, né, não há como a gente declarar uma possível inconstitucionalidade ou apontar, porque quem declara vai ser o STF, afinal de contas, e que não nos competiria avaliar ou estabelecer como um órgão consultivo desse tipo de situação. A Câmara de Vereadores tem o seu corpo jurídico próprio, assim como possui a Prefeitura, e a OAB com a sua distância necessária para que possa opinar e aí lá na frente, uma vez aprovada, promulgada a lei, dizer se concorda ou não, se ali há algum vício que possa macular a sua aplicação. Você está no programa Conexão Livre, nós estamos fazendo um compilado de diversas entidades aqui, de uma maneira diferente daquilo que você está acostumado aí na sua casa. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo com o presidente da OAB aqui, subseção Criciúma, o Dr. Rafael Búrio. Você anda sem tempo ou não gosta de fazer compras no supermercado? Quer comprar mais fácil, sem sair de casa ou do escritório? Então o Bistec.com.br foi feito para você. Um supermercado inteiro com mais de 12 mil produtos na tela do seu computador, celular ou tablet. E com entrega rápida e segura na porta da sua casa. Acesse Bistec.com.br e boas compras. É mais fácil, é mais simples. É Bistec na sua casa. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. Olá pessoal, sou Fátima Guimarães. É sempre uma alegria poder ressaltar a você as novidades do programa Saiba Mais. Entretenimento, turismo, gastronomia, nós temos a cultura, nós temos você.
Saiba mais de segunda a sexta às 10h30 da manhã ao vivo e reprise às 16 horas. Você é o meu convidado todo especial. Aqui, estar conosco na RTV Criciúma, feita para você. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre. Estou recebendo o Dr. Rafael Búrigo, presidente da OAB Subseção Criciúma, e nós viemos falando das garantias, né, das leis e também dos direitos, na verdade, do cidadão, do telespectador, das pessoas, em especial aqui na cidade de Criciúma, que é o tema do nosso programa de hoje. Doutor, o problema do Brasil é ter lei demais ou até mesmo a falta de fiscalização delas? É um somatório, né? Um somatório, de fato. Nós temos um arcabouço jurídico muito extenso, né? E que, dada a extensão dele, permite muitas interpretações díspares. E isso acaba gerando, como a gente tem observado, muita insegurança, muita decisão conflitante, né? O legislador ele tem buscado estabelecer um padrão ou algumas normas por uma confluência maior de decisões, sem engessar o Poder Judiciário, que também é muito importante manter essa independência do Poder Judiciário, de quem vai julgar, né, dos julgadores. Mas, de fato, nós temos um arcabouço legal muito grande, muito vasto, e que acaba permitindo essas decisões de hora de um lado, hora do outro, né, e que gera essa insegurança jurídica e, não raro, traz até mesmo uma certa descrença para o judiciário, mas para quem é o operador jurídico, entende os meandros, entende os detalhes, os debates, que os casos, por mais que possam ser parecidos, mas eles não são iguais. E aí as aplicações de lei também, elas precisam respeitar essas particularidades de cada caso. Doutor, é difícil ter uma bandeira, né? Uma única bandeira que a OAB levanta, mas ultimamente, nos últimos tempos, quais têm sido as bandeiras que a OAB vem ajudando e auxiliando a cidade de Criciúma? Olha, bandeira da democracia, bandeira da transparência, bandeira do bom uso do dinheiro público, dentre outras. A gente sempre esteve à disposição tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Temos auxiliado também o Poder Judiciário na nossa região, auxiliando na digitalização de processos, permitindo aqueles processos físicos, em razão da pandemia, que estavam com um problema de andamento, para também permitir que eles avancem, que tenham o seu andamento, que o jurisdicionado tenha, né, a entrega do seu direito dentro de um processo judicial. Então a gente vai atuando dessa forma, atuando em prol não apenas da advocacia, mas da sociedade como um todo, auxiliando naquilo que for possível, com inúmeras ações e atos, sejam defendendo o próprio direito da mulher, da violência da mulher, quanto a questões econômicas, ofícios para diferimento de tributos no início da pandemia, que também a OAB trabalhou nesse sentido. Então são vários caminhos, vários auxílios que a gente vem tentando emprestar à sociedade, como sendo essa sim uma bandeira desde sempre da Ordem dos Advogados do Brasil, que é auxiliar a sociedade sempre que ela esteja necessitando, sempre que ela nos pede auxílio, ou até mesmo em condições excepcionais. Os profissionais do campo do direito têm um desafio enorme. A gente vem vivenciando diversos movimentos no Brasil e de diversas ações. Tanto e das vitrines tem sido o judiciário, né? O que tem feito, o que pode mudar essa imagem do judiciário, e a gente sempre tenta trazer para o nosso momento local aqui, né? O que o judiciário também está vendo com esses movimentos, fica essa reflexão, né, para todos nós e também para o judiciário. Mas dentro do nosso campo local, o que o judiciário tem feito para que isso não respingue no nosso direito local aqui, doutor? Olha, serenidade, eu acho que serenidade e responsabilidade. Todos os atores que estejam envolvidos nesses cargos de liderança, ou cargos de julgamento, ou representatividade, tenham a inteligência de entender que você pode estar afetando um direito alheio, que você precisa também se comprometer com boas práticas, com a boa fé. Então, eu acho que nesse aspecto
Aqui a gente tem tido um êxito muito grande, as instituições têm funcionado muito bem, com muita tranquilidade, sem muitos percalços, por assim dizer. E essa agressividade que a gente costuma observar, essa polarização quase que doentia que a gente tem observado, isso tem demonstrado que não está fazendo bem ao país. É necessário equilíbrio, é necessário acalmar, arrefecer os ânimos, para que a gente possa entender todo mundo junto, que nós estamos sim na mesma tempestade, né, cada qual com o seu barco, mas todos numa mesma tempestade, e que buscar auxiliar o próximo, auxiliar quem está no entorno, sem querer passar por cima de ninguém. Eu acho que esse seria a grande questão para todas as instituições, seja ela do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Serenidade e responsabilidade. Doutor, a gente vê bastante pessoas que falam bastante em direitos, né? Mas às vezes a gente mesmo como cidadão esquece dos nossos deveres, né? Você tocou num dever principal aqui, a gente está vivenciando esse período eleitoral, onde a gente vai escolher os nossos representantes no Legislativo e também no Poder Executivo do município, em todos os municípios de todo o território nacional. E você falou na questão da compra do voto, do vender o seu voto, do vender o seu direito de escolher, né, o seu candidato. Fica uma reflexão também para o cidadão entender que ele também tem dever dentro do ambiente social? Sem dúvida alguma. O ato de votar, a gente imagina que o ato de votar é se dirigir ao colégio eleitoral, entrar na urna, apertar alguns botões e ir embora. O ato de votar é muito mais complexo, ele vai muito além disso daí. Primeiro é o estudo do seu candidato, quem de fato tem propostas, quem de fato vai trabalhar em prol da sociedade, da sua cidade, do seu município, do seu estado, do país. Primeiro ponto. Segundo ponto, saber que aquele resultado ali vai perdurar por mais 4 anos. Então, é entender que há uma necessidade prévia de se estudar o candidato, de avaliar suas propostas, o seu histórico, e depois entender que o resultado da sua urna, na hora que você apertar o fim ali, o confirmo e fim, né, vai repercutir por mais 4 anos. Não é um ato que ali se encerra. Então essa responsabilidade é muito importante. Não vender voto, não fazer promessas, não negociar algo tão sério que é o voto, porque o político ele não atende ao interesse daquela pessoa apenas. Ele atinge interesses macro, né, que envolve toda uma coletividade. Então essa é a responsabilidade que a gente também conclama não apenas aos candidatos, mas também aos eleitores, né? Então tem que caminhar de forma conjunta. O eleitor sabendo escolher, sabendo cobrar, porque tem que entender que quem assume é um funcionário público, ele tem que servir à população, aos interesses da população, e também o gestor também não se esqueça disso, do compromisso que ele tem da melhor prática possível ao longo do seu mandato. Doutor Rafael Burgo, se você pudesse deixar um recado para o próximo prefeito ou prefeita da cidade de Criciúma, ou os próximos vereadores, legisladores da cidade, qual o recado que a OAB daria para esses eleitos, né, futuros eleitos aí na cidade de Criciúma? Deixar uma mensagem de esperança, né? Tal como a advocacia, a gente não vende certezas, a gente vende esperanças. Então deixar votos de que seja uma esperança de uma boa educação, de melhoras na saúde, melhoras em todas as áreas, um crescimento constante e sempre. Esse eu acho que é o grande legado que um gestor pode deixar, é pegar de uma forma e entregar melhor do que pegou. Então é isso que eu desejo, é esse desejo que eu tenho, que eu firmo, né, para aquele que conseguir galgar o posto de prefeito na nossa cidade. E se ferir alguma dessas leis, a OAB estará presente. A OAB estará presente, assim como a Justiça Eleitoral e, sem dúvida alguma, atores jurídicos que estão acompanhando, e aqui na nossa região, aqui de valorosos advogados eleitoralistas, aqui Criciúma e nossa região, são vários excelentes profissionais, então aqui todos os candidatos estão muito bem servidos. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Conexão Livre, de uma forma diferente, mas não deixa de ser um debate, né, para a cidade e também para os futuros, né, gestores e legisladores da nossa cidade. A gente agradece o espaço conferido e desejando a todas e a todos muita responsabilidade
e um ótimo voto no dia 15 de novembro. Para você que acompanhou o nosso programa até agora, quero lembrar a vocês que esse programa já está disponível lá no nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.